Sessão solene com a finalidade de prestar homenagem à Marinha do Brasil e ao seu patrono, Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, e comemorar o Dia do Marinheiro. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e chama para compor a mesa principal dos trabalhos. Vamos acolher e homenagear com muito carinho, uma salva de palmas, o vice-almirante Glauco Castilho Della Antônia, comandante do 8º Distrito Naval. Do mesmo modo, o contra-almirante intendente de Marinha, Agostinho Santos do Couto, diretor de Administração e Finanças da empresa Amazônia Azul, Tecnologia de Defesa S.A. Amazul. E aqui, representando os 94 deputados desta casa, que em coro homenageiam a Marinha do Brasil, deputado estadual Coronel Telhada. Anunciamos também a presença de Sua Excelência, Dr. Kleber Laiser de Aquino, juiz em 2º grau no exercício do cargo de desembargador, um dos grandes entusiastas e apoiadores da Marinha do Brasil. E agora eu solicito que as palmas fiquem para o final, que é uma lista extensa. Eu vou nominar todas as autoridades que vêm aqui nos homenagear. Capitão de Mar e Guerra Alexandre Mota de Souza, chefe do Estado-Maior do Comando do 8º Distrito Naval. Capitão de Fragata e Capelão Naval Luiz Carlos Cardoso Diniz. Capitão de Fragata, Fuzileiro Naval Rafael de Assis Trindade Simões, superintendente do Patrimônio Imobiliário do Comando do 8º Distrito Naval. Capitão de Fragata Marcos Vinícius Almeida Silveira, chefe-geral do Serviço do Comando do 8º Distrito Naval. Capitão de Fragata André Luiz Couto Cardoso, chefe da Seção de Operações do Comando do 8º Distrito Naval. Capitão de Fragata Paulo Antônio Santos Siqueira, chefe do Departamento Pessoal do Comando do 8º Distrito Naval. Capitão de Fragata André Durães de Souza. Capitão de Fragata Miriam Rose da Costa Mazzoleni, chefe do Núcleo do Serviço de Assistência Integrada do Pessoal da Marinha, Capitão de Fragata José Silvio Fonseca Tavares Júnior, encarregado da assessoria jurídica do Comando do 8º Distrito Naval. Major Marcos Pizetti, representando o Major Brigadeiro do Ar Luiz Roberto do Carmo Lourenço, comandante do 4º Comar. Primeiro-tenente da Polícia Militar Tamar, representando o secretário-chefe da Casa Militar, José Roberto Rodrigues de Oliveira, coronel. Dionísio Sulzbeck, segundo diretor de divulgação da Sociedade de Amigos da Marinha. Danilo Domingos, representando o nosso deputado Gil Lancaster, que também integra a Polícia Militar. Uma salva de palmas a todas estas autoridades. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão, que não é uma sessão comum, é uma sessão solene, foi convocada por este presidente, com a finalidade de prestar homenagem à Marinha do Brasil e ao seu patrono, Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, e comemorar o Dia do Marinheiro, assim como agradecer em nome da sociedade paulista o diuturno trabalho que os senhores fazem em defesa de nossos valores e de nossa pátria. Convido todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pelo coro masculino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do 1º Sargento da Polícia Militar, Éder.
eternamente persistente, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garida, seus insumos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos ao coro da Polícia Militar, em especial ao primeiro sargento da Polícia Militar, Helder, PM, que sempre está conosco, colaborando e nos apoiando em todas as ações. Comunicamos aos presentes que esta sessão, que é uma sessão solene, por isso se realiza no plenário principal da Casa, o plenário onde são realizadas as votações, Juscelino Kubitschek, está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será retransmitida pela TV Alesp no próximo sábado, dia 17, às 21 horas. Quem tiver a NET é colocar no canal 7, será transmitida 21 horas no sábado. E pela TV aberta, canal 61.2, e pela TV Vivo Digital, canal 185. Também a Ordem dos Advogados do Brasil homenageia a Marinha através da presença dos advogados Dr. Gércio Tadeu Cardial Bant, Rodney Bant, Celso Oliveira Silva. Nesse momento, assistiremos a um vídeo institucional com o tema Amazônia Azul. Amazônia Azul, nossa última fronteira. Atualmente, o território marítimo brasileiro tem cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Em 2004, o Brasil apresentou à ONU sua proposta de acréscimo de 900 mil quilômetros quadrados a essa área, em pontos onde a plataforma continental vai além das 200 milhas náuticas, quase 370 quilômetros. Quando a proposta brasileira for aceita, o território marítimo brasileiro somará mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área maior do que a Amazônia Verde. Uma Amazônia em pleno mar. A Amazônia Azul. Em outras palavras, estamos traçando no mar a nossa última fronteira. O significado econômico e estratégico do mar territorial brasileiro ainda é novidade para muitos. O transporte marítimo, por exemplo. Mais de 95% do comércio exterior brasileiro é realizado por via marítima. Em valores, as importações e exportações brasileiras transportadas no mar somam mais de 180 bilhões de dólares por ano. O petróleo e o gás natural são outras grandes riquezas da nossa Amazônia Azul. No mar, o Brasil prospecta mais de 85% do seu petróleo. Em números, são 1,84 milhões de barris por dia, que no ano somam mais de 40 bilhões de dólares. Quanto ao gás natural, os grandes depósitos descobertos na Bacia de Santos e no litoral do Espírito Santo viabilizam a consolidação do produto no mercado brasileiro como o combustível do século XXI. A atividade pesqueira é outra riqueza da Amazônia Azul, com perspectivas favoráveis de geração de alimentos e empregos. Os recursos minerais marinhos, já explorados extensivamente em várias partes do mundo,
E os segmentos do lazer, esporte e turismo são outras potencialidades. Privados do livre uso dele e da extração dos recursos nele existentes, estaremos diante de uma crise sem limites, capaz de paralisar o país rapidamente. Mas o que fazer para que isso não aconteça? Muita coisa. Uma delas é a fiscalização do mar territorial brasileiro. Na Amazônia Azul, não há como se construir uma barreira física para demarcar os seus limites, que são definidos pela existência de navios em ações de patrulha. A proteção das águas jurisdicionais brasileiras é uma tarefa complexa. São 4,5 milhões de quilômetros quadrados de área a ser vigiada. Se a ação for tímida, atos ilegais como pirataria, contrabando, despejos de material poluente, exploração da fauna, entre outros, encontrarão terreno fértil de propagação em nossas águas. Ações de patrulha marítima, realizadas efetivamente pela Marinha do Brasil, evitam os ilícitos e combatem os infratores em nossas águas. O Brasil conquistou a tecnologia necessária para exercer a vigilância estratégica sobre o seu vasto território continental, mesmo nas regiões pouco povoadas. Mas na Amazônia Azul, um modelo de vigilância é mais complexo que no continente e passa necessariamente pelo adequado aparelhamento da Marinha do Brasil. A história nos ensina que toda riqueza desperta cobiça, cabendo ao seu detentor o dever de proteção. Os brasileiros colecionam evidências históricas a respeito. A questão é saber escolher o rumo, olhar o futuro e navegar. A Amazônia Azul, o futuro do Brasil está no mar. Agora eu aproveito para me dirigir a todos os nossos telespectadores que nesse sábado, 9h30 da noite, nos acompanham. É dever de todos nós, brasileiros, apoiarmos a Marinha e a sua capacidade, não apenas de inibir eventuais ações criminosas, ações contra a nossa fauna, ações de invasão do nosso território, mas garantir a integridade da Amazônia Azul para o futuro das nossas gerações. Quantidade de minérios, reservas petrolíferas que podem estar aí abrigadas são muito grandes e nós necessitamos da Marinha para proteger o território brasileiro. Você, brasileiro, é no seu interesse, da sua pátria. Nesse momento, terá a palavra em nome dos 94 deputados desta casa, o deputado estadual Coronel Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, Coronel Telhada. Aliás, parabéns pela homenagem aos 185 anos da Polícia Militar na penúltima sexta-feira. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado estadual Fernando Capês, nosso presidente aqui na Assembleia Legislativa, e que nesse momento preside essa sessão solene. Cumprimentar também Sua Excelência o Vice-Almirante Glauco Castilho de Antônia, digníssimo comandante do 8º Distrito Naval. Saudar também o Contra-Almirante Intendente Agostinho Santos do Couto. Em nome dele, saudar os demais oficiais, praças aqui presentes, saudar todos os amigos presentes hoje nessa solenidade. Quando o presidente Capês nos convidou para esse evento, em homenagem à Maria do Brasil, eu não pude me furtar de estar presente, não só pelo fato de ser policial militar, portanto militar estadual,
pelo fato, pela amizade que nós temos com o Almirante Castilho e com demais companheiros da Marinha, mas pelo fato da importância dessa solenidade. Eu assisti com atenção o vídeo sobre a Amazônia Azul e também lembrei de outros fatos que a Marinha participa ativamente, em tempos de paz principalmente, no socorro de pessoas que sofram problemas em catástrofes, acidentes, da importância do serviço da Marinha do Brasil. É uma importância histórica. Eu estava até conversando com o Almirante Castilho sobre a participação da Marinha na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 1.700 vidas de marinheiros foram perdidas em nome da liberdade, em nome da democracia. Isso nunca é lembrado. Eu, como gosto muito de história militar, em particular da Segunda Guerra Mundial, nós sempre falamos muito sobre a Força Expedicionária Brasileira. Lembramos a participação e a morte de 458 militares do Exército, 8 da Força Aérea que morreram em ação na Itália, mas a participação da Marinha, que foi uma participação de suma importância e com muito mais sacrifício, muitas vezes ela é deixada até de lado. É interessante isso, talvez até por uma falha de explorar da nossa parte, na parte histórica. Só no navio, no Bahia, ao final da guerra, mais de 300 homens morreram, acho que de toda a tripulação, não sobraram nem 10 homens daquele acidente terrível. Mas dizer da importância do serviço dos senhores e senhoras. Os senhores fazem parte da segurança nacional, desde que o Brasil é Brasil. A Marinha é a mais antiga das armas. A exploração dos mares, o combate, a ajuda sempre foi, por parte da Marinha, a mais antiga das armas. Lembrando que, no Brasil, ocorre um fato muito estranho. Nós daqui no Brasil, nós não só não cultuamos a nossa história, não só a história militar, a história no geral, mas nós não valorizamos aqueles que defendem o cidadão. Eu, como policial militar, eu estou vendo a tenente, como é o nome da senhora? A tenente Tamar, representando o coronel José Roberto, nosso querido amigo da Casa Militar, o secretário-chefe da Casa Militar, o sargento, nosso sargento mestre, o nome do sargento me fugiu. Éder, que hoje comandou o nosso coral masculino. Nós, policiais militares, estamos numa luta diária, 24 horas, contra o crime. Eu vi aí no vídeo também falando em pirataria, é a mesma luta. O crime, ele procura imperar em todas as maneiras, ele procura crescer de todas as maneiras. O crime organizado está em todos os setores. E nós estamos irmanados numa mesma luta. Nós estamos irmanados numa luta contra o mal. Agora, aqui no Brasil, retornando ao que eu estava falando, nós temos uma contracultura, ou uma falta de cultura, chame como quiser. Quando nós falamos em militares, Almirante Della Antônia, ocorre uma coisa muito estranha. Quando você fala que é militar, acho que todo mundo já sentiu isso aqui, principalmente os mais jovens, em escola, na família, numa festa, vocês notam que alguns, eu vou dizer, menos esclarecidos, para não dizer idiota, eu vou dizer menos esclarecido, torcem o nariz. Mas esse cara é militar. Existe uma cultura de que nós, militares, não somos bem aceitos pela sociedade, o que é uma baita ignorância. Essa cultura foi criada principalmente devido à Revolução de 64, onde houve uma ação naqueles anos, necessário ou não, mas é só a gente estudar, a gente vai notar que aquela ação foi pedida pela sociedade, principalmente pela imprensa que hoje critica. E houve uma ação que durou alguns anos, nós não vamos entrar no mérito se foi boa ou má, se foi necessário ou não, mas aconteceu, muita gente foi exilada, e essas pessoas exiladas ficaram, é lógico, com muita bronca dos militares. E quando voltam com a anistia, a primeira coisa que eles falam, nós precisamos mudar tudo que nós tínhamos. E o principal foco, o alvo de ataque dessas pessoas foram os militares. E simplesmente atacaram por atacar, sem qualquer base, sem qualquer objetivo. A ideia era mudar o que existia. E nós, militares, fomos os alvos disso. Nenhum dos senhores aqui, principalmente talvez o almirante, os oficiais mais antigos, tenham entrado na década de 70 na Marinha. Mas os outros aqui são muito mais jovens. Mas notem que quando os senhores falam que são militares, os senhores já são relacionados à ditadura, à tortura e outros absurdos que dizem da gente. Dizem por quê? Porque nós incomodamos. Dizem por quê? Porque essas pessoas que queriam as desordens nos anos 60 e 70, hoje muitos deles estão no poder.
Muitos deles estão no poder. E vem falar em democracia, vem falando uma série de coisas que eles combateram como guerrilheiros, como pessoas de grupos armados. E essas pessoas que pegaram em armas, hoje usam o seu mandato para tentar desvirtuar a ordem novamente. Vejam o que aconteceu. Nós tivemos uma presidente deposta, estamos com dezenas de políticos presos, nós estamos com pessoas que se diziam, que inclusive participaram de guerrilhas, hoje presos por formação de quadrilha, corrupção, bandido, bandido e bandido. São essas pessoas que querem nos atacar. Por isso que eu quero dizer aos senhores e senhoras o seguinte: continuem firmes na missão, não abaixem a cabeça, não deem ouvidos para essas pessoas que querem o mal. Porque 90% da população, a grande maioria da população, a esmagadora maioria da população quer o bem-estar do país, quer a segurança do país. E são os senhores que representam essa segurança nos nossos mares, nos nossos rios, nas nossas bacias hidrográficas. São os senhores que trazem a comunhão e o progresso para o Brasil. Haja vista que, inclusive, estamos procurando expandir a nossa área marítima. E quem faz isso com maestria? Os senhores. Então não se deixem abater por comentários contrários à nossa missão. Não mudem a disciplina, a hierarquia, as missões estabelecidas por causa dessas pessoas que querem justamente isso, nos dividir, destruir, minar as nossas instituições. Na Polícia Militar, nós estamos passando uma fase terrível, terrível. Por causa de barulho os senhores estão sentindo de previdência, por causa de WhatsApp, por causa de Facebook, porque as pessoas usam as redes sociais também como uma arma poderosa para causar instabilidade na tropa. Nós estamos passando por uma fase terrível por causa disso. Então, estejam juntos ao comando, estejam firmes na missão, não esmoreçam. Vamos procurar manter as nossas tradições, mas vamos valorizar a nossa tropa também. E aqui nessa casa os senhores têm deputados que estão alinhados totalmente com a Marinha do Brasil, a começar pelo deputado Fernando Capês, nosso presidente, que tem uma postura muito correta nesse aspecto. E temos aqui oficiais de Polícia Militar, temos delegados da Polícia Civil, temos pessoas de ótima índole, temos também quem não presta, quem vem aqui dar trabalho, mas temos aqui a grande maioria, pessoas que querem o bem da nação, pessoas que querem fortalecer nossas instituições, pessoas que querem o progresso nacional. E os senhores são uma peça fundamental para isso. Então, esse motivo dessa missão hoje aqui nessa casa, não só homenagear a Marinha do Brasil, na figura do Almirante Tamandaré, e uma forma de dizer a todos que muito obrigado, mas uma maneira de dizer aos senhores que nós estamos juntos nessa missão. Os senhores têm deputados aqui que representam as polícias militar e civil, as forças armadas, os senhores têm pessoas aqui totalmente amigas das instituições que fazem o bem para a nação. Tenho certeza que existem pessoas que fazem mal, que reclamam sim, mas a grande maioria, a esmagadora maioria é constituída de pessoas que querem o bem. Basta que essas pessoas se apresentem. Edmund Burke já falava lá no século XIX que para o bem vencer, para o bem conseguir resultado satisfatório, basta que as pessoas boas se calem. E foi isso que nós fizemos ao longo dos anos. Foi isso que nós fizemos. Nós ficamos calados e eles foram crescendo, mas isso vai mudar. Nós não ficaremos mais calados. Nós estamos atentos, estamos agindo, estamos usando todos os meios competentes para nós não deixarmos o Brasil prosseguir no caminho que ele estava, num caminho total de desordem, num caminho total de contradição às coisas boas. Parabéns a todos, parabéns à Marinha do Brasil, estejamos alinhados e tenham certeza que a vitória sempre será nossa. Deus abençoe a todos.
Neste momento, solicitamos que o doutor Misael Antônio de Souza, que nos apoia nas relações institucionais com as Forças Armadas, juntamente com o cerimonial, se encaminhe com a placa comemorativa com a qual vamos homenagear a Marinha do Brasil, na pessoa do nosso almirante Glauco Castilho Dalla Antônia. Solicito que o coronel Telhada e também que o nosso comandante contra-almirante, que aqui se encontra na mesa, Agostinho Santos do Couto, nos acompanhe nesta homenagem. Eu acho que nós temos que ficar para cá. Não pode ficar aqui. Nós, deputados, ladeamos a Marinha. Isso, lado a lado. Ocasião das comemorações do Dia do Marinheiro e por atuar de modo irretocável na defesa de nossa Amazônia Azul. Seu pessoal altamente qualificado, motivado e coeso, professa valores morais e éticos que identificam historicamente o marinheiro brasileiro, motivo de orgulho para o nosso país e para o Estado de São Paulo. Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, 12 de dezembro de 2017. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa é uma placa comemorativa, então, em que nós prestamos um agradecimento ao trabalho feito pela Marinha. Ela tem o logo oficial da Assembleia, portanto, trata-se de um documento oficial, em forma de placa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo significa que é uma homenagem dos 94 deputados desta Casa, feita oficialmente. Não se trata de uma ação isolada de um ou outro deputado, mesmo sendo o presidente. São os 94 deputados da maior Assembleia da América Latina e o segundo maior parlamento do país. Em sessão solene, portanto, sessão oficial, solene, que obedece a uma rígida forma sacramental, presta tributo à Marinha do Brasil e ao seu patrono, Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré. Esta homenagem soma-se a inúmeras outras, a que faz jus a Marinha do Brasil, por ocasião das comemorações do Dia do Marinheiro e por atuar de modo irretocável na defesa, nós vimos, o telespectador viu, de nossa Amazônia Azul. Seu pessoal altamente qualificado, motivado e coeso, que eu acrescento, é um orgulho para nós a qualidade pessoal da Marinha do Brasil. Professa valores morais e éticos que identificam historicamente o marinheiro brasileiro. Motivo de orgulho para o nosso país e para o Estado de São Paulo. Vem a placa assinada por mim, presidente da Assembleia Legislativa. Então, a nossa população tem muito a agradecer e a apoiar. Precisamos aumentar cada vez mais a nossa capacidade dissuasória da nossa Marinha do Brasil. Neste momento, tem a palavra, para falar em nome da Marinha do Brasil, o excelentíssimo senhor vice-almirante Glauco Castilho Dalla Antônia, comandante do comando do 8º Distrito Naval. Peço que conduza à tribuna privativa dos deputados, mas que hoje, engalanada, se rende à Marinha do Brasil.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, Fernando Capês, a quem eu agradeço essa homenagem e a placa. Excelentíssimo senhor Coronel Telhada, representante dos 94 deputados dessa Assembleia. Minhas palavras iniciais são de agradecimento a esta Casa de Cidadania e aos nobres deputados que a compõem, pela homenagem que a Marinha do Brasil ora recebe por ocasião do Dia do Marinheiro, comemorado em 13 de dezembro, com alusão à data de nascimento de Joaquim Max Lisboa, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil. Tamandaré nasceu em 13 de dezembro de 1807, na antiga vila do Rio Grande, e cresceu aprendendo com seu pai, o patrão-mor da Barra de Rio Grande, a nobre arte de navegar. Aos 13 anos, sentou praça na Marinha como voluntário, na fragata Niterói, e ingressou na Academia Imperial aos 15 anos. Recebeu o título de Marquês de Tamandaré em 16 de maio de 1888. Em 1890, Tamandaré foi reformado e transferido para o Superior Tribunal Militar, tendo prestado ao país, durante sua longa existência, serviços de tal natureza que jamais poderão ser esquecidos. Faleceu a 21 de março de 1897. O Brasil que o viu nascer e iniciar sua carreira na Marinha era totalmente diverso daquele que chorou a sua morte. Ao longo dos seus quase 75 anos de serviço, muitas foram as transformações que ocorreram. Joaquim Max de Lisboa acompanhou o crescimento da pátria, emprestando-lhe sua dedicação integral, energia, bravura, lealdade e disciplina. Inicialmente, durante o período em que a Marinha teve papel preponderante nas lutas da independência, ajudou o Brasil a tornar-se uma nação livre e soberana. A seguir, na época em que a estabilidade do Império foi afetada por convulsões regionais, contribuiu para a consolidação interna e manutenção da ordem no país. Foi nesta ação pacificadora que a Marinha se consolidou como elemento fundamental à preservação da integridade nacional. Por ocasião das guerras externas, destacou-se, quando jovem, como brilhante tático e, mais tarde, como notável estrategista. Ponderável parcela da projeção internacional obtida pela Marinha e pelo Brasil deve-se ao seu talento e à sua marcante dedicação ao bem servir da pátria. Do Brasil colônia ao Brasil república, da Marinha vela à Marinha vapor, Tamandaré, em todas as circunstâncias, foi sempre exemplo vivo de espírito marinheiro, civismo e dignidade, de permanente sujeição dos interesses pessoais aos da instituição, de consciente profissionalismo naval e de crença no futuro da nação brasileira. A Marinha, em tributo a esse grande vulto naval, instituiu o dia 13 de dezembro como o Dia do Marinheiro, pois durante toda a sua existência ele foi, por excelência, um marinheiro. E neste momento, reverenciamos o passado de glória proporcionado pelo nosso patrono e demais marinheiros que juntos lutaram pela independência e integridade do nosso território. Ao prestigiar a Marinha, essa casa demonstra o respeito institucional pela Marinha do Brasil. Por esse ato, nos sentimos honrados e também com maior responsabilidade de nosso país. Sabedor que São Paulo, minha terra natal,
é uma das bases do nosso país pela sua importância econômica e como polo de desenvolvimento social. Tenho a convicção que a Marinha se fará, e cada dia mais, presente no estado de São Paulo. Vemos que a bacia petrolífera, os portos, a pesca, a pesquisa, a utilização das hidrovias, destacando o escoamento da produção agrícola e as atividades de esporte e recreio, fazem de São Paulo um estado que tem em sua estrutura econômica o grande uso do seu potencial de navegação. A Marinha, vislumbrando uma maior necessidade de no futuro se fazer presente no estado, estabelecerá um grupamento de fuzileiros navais no município de Osasco e em Santos, um grupamento de patrulha, que será a base de navios patrulhas, e estes proporcionarão uma maior capacidade de patrulhar as águas jurisdicionais do 8º Distrito Naval, bem como irão atender às eventuais demandas de socorro e salvamento. Tudo isso nos faz refletir como São Paulo e o Brasil dependem do uso de suas águas para o contínuo crescimento. Por isso, se faz necessário investimentos em infraestrutura marítima, na marinha mercante, nas atividades de pesquisa e exploração relacionadas ao mar e no poder naval. Investir nesses elementos que compõem o poder marítimo nacional proporciona ao país crescimento e segurança. Significa adquirir a capacidade de usar as águas jurisdicionais brasileiras, a Amazônia Azul, como instrumento de ação política e militar e como fator de desenvolvimento. Traduz o que chamamos de vocação marítima. Representante do povo paulista, quero registrar que, a par das dificuldades financeiras que atingem a força naval, com a redução drástica dos seus recursos necessários à manutenção de nossos meios navais e ao investimento, a Marinha, com seus integrantes, seguindo o firme exemplo do seu patrono, Marquês de Tamandaré, estará sempre pronta e não medirá esforços para o cumprimento de sua missão institucional, a defesa da pátria e a garantia da lei e da ordem. Viva a Marinha, viva São Paulo. Muito obrigado. Encaminhando-nos para o final desta homenagem, convidamos todos os presentes para, em pé, cantarmos a Canção do Marinheiro Cisne Branco, música do 1º Sargento Antônio Manuel do Espírito Santo e letra do 2º Tenente Benedito Xavier de Macedo, que será executado pelo coro masculino da Polícia Militar de São Paulo, sob a regência do 1º Sargento da Polícia Militar, Éder. O cisne branco que em noite de lua vai navegando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que noite apagada vai navegando no mar
faz saudades da terra amada, da pátria minha em quem tanto penso. Quanta alegria nos traz a volta, a nossa pátria do coração. Dada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso, nos faz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Qual linda garça que aí vai cortando os ares, vai navegando sobre um belo céu de anil. Minha galera também vai cortando os mares, os verdes mares, os mares verdes do Brasil. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso, nos faz saudades da terra amada, da pátria minha em quem tanto penso. Sessão solene tem rígida forma sacramental. Segue, do começo ao fim, um roteiro pré-determinado pelo regimento interno. De maneira que, esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece a todas as autoridades que aqui acorreram. Agradeço também à minha equipe, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, a todo o nosso cerimonial de excelência, inclusive que está sendo assediado pela nova gestão da prefeitura. O prefeito João Dória veio aqui já convidando todos. Da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Alesp e das assessorias policiais civil e militar, bem como a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito desta solenidade. Está encerrada a sessão. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Marinha do Brasil.